arte. E a jornada, no caso, é não sei. Foi? Tá tudo certo? Agora que eu acendi o cigarro, é porque é a lei de Murphy, né. Apagarei para começar, então. Muito, muito obrigada, Paula. Eh, Vamos lá, gente. Como a gente não vê muito, esperança no sentido da nossa arte, né, especialmente na grande arte, a gente vê muito distopia. Eu até queria falar no final um pouco sobre distopia. Eu achei que trazer uma fala sobre o esperançar dentro do comunismo e por que isso é visto de uma forma muito mais científica do que de uma forma utópica dentro de um partido comunista, talvez ajude na hora de fazer game design e na hora de fazer narrativa. Inclusive, qualquer dúvida que você tiver, e pode ser sobre partido, ou sobre como funciona, ou etc, etc, eu estou aqui para isso, é só fazer a sua pergunta. Quando eu comecei a palestra sobre narrativas não hegemônicas que eu fiz aqui, eu comecei com uma frase do Bertold Brecht, que é um dramaturgo maravilhoso de teatro, que ele fala que a arte não é um adorno, é um martelo para moldar a realidade. E hoje eu começo com uma frase do Gramsci, quando ele fala que devemos opor ao pessimismo da razão o otimismo da vontade. Ninguém entra num partido comunista ou fala: eu vou fazer a revolução", se não for uma pessoa absolutamente otimista, tá. Isso não quer dizer que às vezes as pessoas não estão com raiva, provavelmente elas estão, mas não se faz isso sem otimismo, porque acreditar numa revolução comunista é acreditar, né, numa mudança de estado, é ter otimismo de que as coisas vão mudar. E esse otimismo requer um uma esperança muito grande, que é uma esperança que é muito difícil de encontrar sozinho mesmo. É uma esperança que ela não vem do que a gente necessariamente vai ver na TV ou vai jogar por aí. É uma esperança que, pelo menos para mim, na minha vivência com o partido, é uma esperança que você constrói coletivamente, no trabalho de formiguinha, no trabalho de você vai lá, você fala um pouquinho com sua classe trabalhadora, o seu setor, na semana seguinte você fala mais um pouquinho, e você percebe que certas coisas mudam. Essas coisas mudam e elas podem acarretar mudanças muito grandes, né. No último domingo, hoje é dia 24 de setembro, no último domingo, a maior parte das capitais do Brasil fizeram grandes atos, para revogar a PEC da bandidagem, a PEC da anistia que tinha sido passada, no Congresso. E os atos foram gigantescos e foram manifestações muito importantes. E qual foi o resultado deles? Foi de que o Senado barrou, por unanimidade, essas PECs. Se a gente não tivesse ido para a rua, não tivesse feito nada, muito provavelmente nada, né, o teria passado. Essa é a verdade, teria passado, com algumas pessoas se opondo, mas ainda teria passado. Então, você percebe que quando você realmente tem uma organização e vai, e demonstra o desejo dessa organização, as coisas tendem sim a ter resultados materiais muito concretos. E é por isso que eu acho importante a gente falar sobre o esperançar, não como uma coisa de sonho, mas como uma coisa concreta. E primeiro a gente tenta então analisar o que é que a gente vê por aí, o que a gente vê em filme, em série, em livro. A gente vê uma esperança, muito alinhada à famosa estrutura da jornada do herói. Então o esperançar ele é individualizado, é um esperançar de um protagonista que foi escolhido pelos deuses, que vai seguir uma profecia, e que no geral ela é feita via sucesso individual. Então se uma pessoa vai mudar o mundo,
O que vai mudar o mundo é esta pessoa escolhida. E como nós não nascemos escolhidos, eu não sei de vocês, mas de mim, não existe nenhuma profecia com o meu nome, não existe por aí nenhuma fada, nunca chegou para falar comigo, nenhum mago me deu um anel de poder. Então, eu, por exemplo, já não entro, né, não nasci com midi-chlorians altos, então eu já não entro nessa seara da protagonista heróica. É o que eu saiba, realmente. Talvez exista uma profecia aí para mim, com o meu nome que eu não saiba. Mas, no geral, já aconteceria, né? No, eu provavelmente, na minha idade, já teria sabido se houvesse uma profecia com o meu nome. Porque também, no geral, elas são. Esses protagonistas são jovens, né? Então, também, como se existisse apenas uma forma, né? De você mudar o mundo. Ou seja, não existe um desafio da estrutura. Por mais que a estrutura se desfaça, ela se desfaz por uma questão profética, metafísica, né? Fora do mundo material. Porque alguém ganhou um talismã, uma espada Jedi, um anel de poder, alguma coisa que está além da reles humanidade, da reles pessoa. E, além de tudo, a gente vai ver essa esperança sendo vendida o tempo todo, né? Se eu comprar não sei o quê, talvez serei feliz. E eu não julgo, tá, gente? Pelo contrário, eu conheço bastante gente que, quando tá triste, faz compras. E eu vou dizer que a bem verdade quando eu tô triste, eu sinto vontade de falar assim: deixa eu comprar um bagulhinho aqui, um trequinho, que é uma comidinha, uma coisinha, um creminho. Por quê? Porque a nossa esperança está em poder consumir. Este mês eu ganhei bem, vou comer bem, vou comprar aquela roupinha que eu queria, ou seja, vou pagar todas as minhas contas. A esperança vem através daquilo que eu posso consumir e aquilo que eu posso pagar. Essa esperança, ela obviamente gera uma frustração muito grande, porque eu não sei de vocês, mas eu, enquanto uma pessoa professora e escritora, eu não começo meu mês pensando: "Nossa, esse mês vou pagar tudo, vou tirar férias". Então existe uma promessa de que, se você consumir ou se você trabalhar para esse sistema, vai dar tudo certo. E essa promessa não se cumpre. E daí você se culpa internamente, né? Eu não fiz direito, eu não fui bom o suficiente, eu não dei certo, eu não, etc. E daí você atribui uma culpa que deveria ser do sistema para você. Você fala assim: eu que realmente não trabalhei muito esse mês. Em vez de trabalhar 16 horas por dia, eu trabalhei apenas 12. Realmente, a culpa está em mim. Então, sim, como o Mancha está dizendo no chat, no, no sistema onde a gente vive, a nossa arte, ela é gerada para mostrar que alguém vai ter um dia uma permissão de fazer mudanças no mundo, e daí essa pessoa é que vai fazer, não será você, não será você. E isso é extremamente triste e alienante. Portanto, o objetivo é trabalhar com outro tipo de esperança. Um tipo de esperança que não gere uma promessa individualizada de consumo, mas é atribuída a um sistema maior. Quando a gente fala de esperança, outro tipo de esperança que a gente está muito acostumado a ver é a esperança passiva. Num partido, a gente vai chamar isso, né, de social liberal, e daí eu peço até perdão, tá, gente, se vocês, eu tô indo bem, eu tô sendo bem comunistinha hoje. E eu tô aqui totalmente aberta ao debate, caso seja relevante para vocês, e talvez se seja assim a forma que você pensa. Mas quem é comunista não acredita que você vai fazer uma grande mudança com concessões graduais.
Do tipo: "Ah, é só não votar nas mesmas pessoas. Ah, é só o que vai dar certo". Tanto não dar certo, que muitos dos, direitos que a gente conquistou, eles estão sempre sendo colocados à prova, e eles sempre podem ser alterados. Então, a gente nos últimos anos, só para falar de direito reprodutivos, por exemplo, ou da mulher, a gente tinha, né, direito de quem gesta, a gente tinha direitos de aborto em situações específicas, e daí, uma hora também já não temos mais. Eh Além de você ter sempre o medo de que esses direitos podem ser tirados de você a qualquer momento. Então, por mais que você passe anos e anos e anos lutando, você pode perder esses direitos numa via eleitoral a qualquer momento. A gente, por exemplo, conseguiu o CLT, né, lá na década da forma que ele está, com arroxo salarial, que é do tipo, o seu salário aumenta, junto com a inflação, que foi a última grande conquista que a gente fez no Brasil com relação ao salário, na década de 1980. E, hoje em dia, o sistema deu uma forma de, por exemplo, a gente não ter mais CLT. Então, acreditar que passivamente as coisas vão mudar, não é uma coisa que é falada dentro de um sistema comunista. Essa é uma analogia que a gente usa bastante. Tipo assim, se você está numa linha de trem, e daí uma galera tem um cara lá dirigindo o trem, ele está indo direto, né, o maquinista ele está indo direto para o abismo, ele não está reduzindo a velocidade. Não adianta você votar para ele diminuir a velocidade, porque se ele resolver que com a votação ele não vai fazer, o problema é de vocês. Um objetivo com uma esperança que seja associada ao comunismo, é sobre trocar os trilhos e não ter um abismo. Consertar os trilhos para não ter um abismo, e não sobre, votar para que o maquinista troque também. Porque não necessariamente o problema é o deputado que você elegeu, o problema é muito maior do que o deputado que você elegeu. Então, num sistema ou numa crença comunista, a maneira como a gente vive hoje, ela também, ela parte de um ponto de vista de uma esperança um pouco mais passiva, no qual ao redor de muitos anos, talvez votando nas pessoas boas, talvez possa ser que você não perca os seus direitos. E o comunismo é ter o otimismo e a esperança de que você pode trocar esses trilhos. E não apenas ficar nesses trilhos eternamente. Eu me lembro muito do quadrinho, né, que depois virou filme, virou série, que é um quadrinho exatamente sobre um trem contínuo, né, de movimento perpétuo, no qual os pobres estão num vagão e daí, quanto mais você anda para frente, mais ricos, né, vão ficando e quem é dono desse trem. A questão não é eh, brigar com a pessoa que está mais à frente. Isso, Snowpiercer, exatamente, perfura a neve. A questão não é brigar com a pessoa que está no vagão da frente. A questão é tomar o espaço do maquinista. É totalmente diferente, assim. Quando, inclusive, as fábricas nasceram, os trabalhadores que começaram a trabalhar 18, 19 horas, crianças, inclusive, sem nenhuma forma de direito, eles queriam queimar as fábricas, né? Porque, pô, que raiva que dá. E daí veio exatamente a teoria comunista para dizer: não queime as fábricas, pegue as fábricas para você. Então é uma mudança de visão de esperança. E eu não acho que é muito comum a gente ter muitos filmes, séries, livros e games que tratam de uma esperança que não seja, a serviço de uma arte que eu considero capitalista, com a jornada do herói, ou de uma esperança um pouco mais passiva. Agora, quais são as bases materiais para a gente acreditar que a esperança é uma coisa que funciona? A gente começa com uma tese central, né? A gente parte do princípio
da teoria da luta de classes, da teoria do materialismo histórico dialético, que é a história da sociedade depois da especialmente, né, depois das crises burguesas e da quando a gente formou as nossas repúblicas federativas e tal, é que existe uma luta de classe, sempre alguma classe está brigando com a outra. Mesmo assim, a burguesia também estava brigando com a monarquia, né, quando aconteceu a revolução na França, por exemplo. É, e essas mudanças sociais que são muito mais profundas quando a gente sai de uns períodos de escravidão, né, que é a escravidão de povos, passa para o feudalismo, quando a gente sai do feudalismo e passa para o capitalismo, essas coisas não são um acidente, mas elas são o resultado de muita organização e muita luta entre classes que têm esses interesses antagônicos, que são aqueles que oprimem e aqueles que estão sendo oprimidos. O Marx vai partir do princípio que toda sociedade se organiza em torno de como ela produz a sua vida, ou seja, como que a gente trabalha, como que a gente vive, onde a gente mora, quem tem direito à ferramenta, onde estão as tecnologias, e isso são a forma como a gente produz. E quando o modo de produção, ou seja, o modo como essas pessoas vivem, se torna um obstáculo para desenvolvimento, então você vai ter esse conflito. Por exemplo, quando o feudalismo e os monarcas e tal estavam atravancando muito os comerciantes estavam ganhando poder e estavam querendo mudar como as coisas eram feitas, pum, daí você vai ter crises. E por conta disso, o Marx vai falar que existe uma contradição que é sempre inerente ao capitalismo e sempre vai ser inerente quando a gente fala de uma sociedade onde tem oprimidos e opressores. É um sistema que ele sociabiliza a produção, então milhares de pessoas trabalham em fábrica de carro para poder criar o carro no mundo inteiro, mas nem todo mundo pode comprar carro, porque não tem o dinheiro para comprar o carro. Porque, apesar de todo mundo fazer o carro, é apenas, né, a pessoa dona que vai ganhar a riqueza final daquilo. Essa contradição é o fundamento da esperança. Por quê? Porque se a gente saiu da escravidão e foi para o feudalismo, do feudalismo foi para o capitalismo, por conta de uma contradição inerente do sistema, então o próprio capitalismo, tendo essa contradição, ele já queria a cimentinha para a sua própria separação, né? Desculpa, para a sua própria superação. Ou seja, um marxista acredita que a gente sair do mundo capitalista não é se, ai se. Não, é quando, é como. Porque é uma impossibilidade histórica a gente se manter num sistema onde a maior parte da população está oprimida, não tem dinheiro, não tem comida, não consegue viver. Ou seja, esperança é uma perspectiva histórica objetiva. Ela não é só um sonho, ela é uma perspectiva muito material. É claro que existem milhões de coisas que Marx fala que eu não estou falando, mas eu queria saber se deu para entender até agora um pouco mais dessa base material. Boa, boa. De por que a gente acredita que esperançar não é uma coisa assim subjetiva. Obrigada, eu sou realmente a professora que vou ficar perguntando. Ou seja, o socialismo, ele não é uma boa ideia, ele é a não barbárie. É isso, assim, ele é viver numa sociedade que não distrata a maior parte da sua população e deixa a maior parte da sua população morrendo. Isso sim, porque eu nem falei dos recursos climáticos, dos genocídios, de tudo que está acontecendo no mundo de hoje, que vem de contradições desse capitalismo, né? Que vem de contradições de como a gente produz e por que a gente produz. E é por isso que, por exemplo, é muito importante as pessoas entenderem que o genocídio do Estado de Israel, o Estado sionista de Israel, ele não é um genocídio moral,
Ele é um genocídio financeiro. E sempre será financeiro. O motivo financeiro dentro do capitalismo ainda é o principal e sempre será. Então é sobre reservas de petróleo, é sobre ter um Estado considerado ocidental, neste lugar tão importante que é o Oriente Médio, que já foi a base da Rota da Seda, que é uma rota que existe até hoje, que liga um lado do mundo ao outro. Então, quando a gente começa também a entender que a esperança do outro lado, ela também não é moralizante, ela é uma esperança financeira, a gente pode começar a tratar disso melhor. Mancha fala: "Então nossa dificuldade de esperançar é devido às contradições inerentes ao capitalismo, que estão óbvias hoje em dia, porque o sistema está em crise? A nossa dificuldade de esperançar é porque a gente não tem acesso a tipos de esperança, né, no nosso dia a dia, no nosso convívio, na nossa arte, na nossa cultura. A gente não vai ter uma conversa franca sobre tipos de esperança que não sejam, daqueles que a gente comentou, né, ou com base no capitalismo, ou seja, uma pessoa vai resolver tudo porque ela é a escolhida, ou com base numa esperança mais passiva. Tanto que toda vez que a gente fala de revolução, alguém fala: "Ai, mas daí não é complicado, porque pode ser que seja muito sangrento, porque as pessoas não vão gostar e vão brigar". Sim, quando a gente passou do estado da escravidão para o feudalismo e do feudalismo para o estado capitalista, foi bastante treta, assim, foi bastante treta e é isso, assim, ninguém entrega poder: "Ai, toma, que bonito". Então, o que eu sinto é, a gente não sabe falar sobre outro tipo de esperança, porque a gente não vê essa esperança no dia a dia. Porque o capitalismo, ele tende a dar voz, exatamente para esse tipo, né, no máximo uma esperança passiva, assim, é para isso que ele dá voz. É só você pegar como os Estados Unidos tá produzindo um monte de filmes sobre a queda do próprio Estados Unidos, mas eles sempre são, eh, "e daí aconteceu", e a gente não sabe o final. Ou quando a gente pega distopias, que é do tipo assim: "O mundo vai acabar antes do capitalismo. Aconteceu um monte de merda, o clima acabou, tá todo mundo ferrado, mas o capitalismo persiste". A gente está muito acostumado a ver isso. O Mark Fisher, né, ele tem um livro, chamado Realismo Capitalista, no qual ele faz essa tese, né, de que a cultura hoje, ela é feita para mostrar para as pessoas de que o capitalismo vai sobreviver a qualquer coisa. Então, você nem deveria ter esperança de mudar o capitalista, entendeu? Porque não vai mudar mesmo. Mesmo se a gente estiver na pior situação do mundo, o capitalismo vai estar lá ainda e não tem como mudar. Porém, o que eu estou tentando apresentar aqui é o que seria um esperançar num outro lugar, né, numa outra no outro, tendo uma outra base material em vista. A base material que eu começo é essa aqui, que eu acho que todo mundo entendeu, então bonito. E eu queria fazer outra analogia, porque a analogia ajuda. Essa esperança mais vaga, essa esperança mais passiva, é do tipo assim: "Ai, você tem uma doença". Daí ele fala assim: "Puxa, vou torcer para melhorar, vou torcer para melhorar". Toda semana eu vou lá e eu peço um remédio aleatório na farmácia, 1 hora eu vou acertar o remédio, e daí vou me curar. A esperança científica, que é, né, o que Marx vai chamar de sua forma de capitalismo, capitalismo quer dizer, de materialismo, um materialismo científico, um socialismo científico, você vai no médico, daí o médico fala assim: "Você tem essa doença, a causa é essa aqui, e daí esse é o remédio, e daí e como que eu faço para tomar esse remédio? Toma desse jeito", e pronto. Então, na minha vida adulta, no geral, eu costumo só ir na farmácia, assim, cada dia eu peço um remédio novo. Mas é isso, se a gente não faz isso, com uma coisa simples como um corte, vamos não falar de saúde mental, porque daí realmente ferrou. Vamos falar de um corte na perna. Se a gente não faz isso com um corte na perna, por que raios a gente faria isso com
o sistema completo que manda na nossa vida, que diz quanto dinheiro a gente vai ter, como a gente vai viver, se a gente vai conseguir comer no mês que vem ou não. É... obrigada por trazer, Paula, porque daí eu posso esclarecer aqui melhor, né? A questão da contradição é o seguinte: o sistema capitalista ele já parte de uma contradição, porque ele é sobre dinheiro, mas a maior parte das pessoas não tem dinheiro, certo? A maior parte das pessoas, então, vai entrar num sistema de começar a morrer, sem saúde mental, morrer porque não tem o que comer, e vai chegar uma hora que essas pessoas vão falar: poxa, não queremos viver nesse sistema. E é por isso, né, que vem essa esperança do o capitalismo vai acabar. Porque se ele não acabar, todo mundo vai morrer, só vai sobrar 10 mil, né, 10 pessoas, que é os ricos. Então, não é se ele vai acabar, a questão é quando e como. Essa é a esperança. A esperança é que a gente sabe que o capitalismo vai acabar. Obrigada. Ou seja, mas daí, aqui é o lance que é o interessante, né? O interessante é o como. Porque compreender que o capitalismo vai conter as sementes da sua própria destruição, ou seja, ele mesmo é um sistema onde tem dinheiro e você precisa de dinheiro para sobreviver, e daí você não vai ter dinheiro, não significa que passivamente o socialismo vai brotar do nada. Ele vai, tipo assim, nasci. Gente, nem estava esperando, foi uns passarinhos que trouxe, assim, sem querer, e plantou aqui, daí o socialismo nasceu. Não, não é uma coisa automática. E eu acho que o como aqui é que é o mais interessante quando a gente fala de game design. Porque, sim, a primeira coisa que a gente pensa é no conflito, né? A guilhotina, o conflito, a treta e tal. E tá tudo certo. Mas não precisa ser só isso. E eu quero falar dessas duas vertentes daqui a pouco. Então vamos lá. Por que, que é importante a gente fazer mais jogos, mais livros, mais séries, etc., que não sejam sobre com este viés capitalista, né? Tem um livro chamado A Ideologia Alemã, onde o Marx e o Engels vão falar, né, que a burguesia, uma das grandes formas de dominação da burguesia, não é pela força, não é pela força, é por controlar o que a gente pensa e como a gente pensa e quais são os limites do que a gente pensa. Então, por meio de escola, mídia, religião, ela vai disseminando esses valores e crenças sobre a eternidade do capitalismo. Isso, sabe quando a gente chama de cortina, né? Uma cortina de. Como é que é, gente? Uma cortina de. Me ajudem. Cortina de ar, vento, cortina. Obrigada, cortina de fumaça. Muito obrigada. Quando a gente fala de cortina de fumaça, a gente pode falar também de uma cortina ideológica. Ideológica. Onde aos poucos você começa a acreditar em certas coisas que são esquisitas. Por exemplo, na década de 1970, 60, 50, as pessoas acreditavam que comunistas comiam criancinhas. Elas acreditavam de verdade. Hoje as pessoas acreditam que comunistas são idealistas que não têm nenhuma base material. E eu me pergunto, qual é o estudo que você tem sobre isso, material, para falar isso? E a pessoa, no geral, não tem nenhum estudo. Ou acreditam que o comunismo é o grande mal do mundo que precisa ser derrotado a qualquer forma, porque ela acha que ela é rica. Eu tenho um iPhone, eu sou rico. Ou então, como é que era o Monark, né, falando, eu produzo vídeos e eu tenho uma câmera, então eu sou dono dos meios de produção. E essas crenças, elas vêm por conta de uma cortina ideológica. E como que a gente faz para quebrar essa cortina ideológica? Daí eu trago a visão leninista, né? A visão leninista diz que é apenas por organização. Apenas por organização. Então, o que ele vai propor é um chamado partido de vanguarda. O objetivo do Lenin é vamos superar o que é espontâneo, por exemplo. Pô, tá todo mundo puta aqui com esse bagulho aqui, e daí a gente foi lá, falou com a nossa associação de moradores e conseguiu mudar. Lindo. Muito parabéns. Mas isso é só o começo. O lance é pegar esse momento onde as pessoas estão brigando pelos seus direitos e vendo que funciona,
E falar de teoria científica, falar de realidade, falar de estratégia, para que a gente não mude só aquela parte daquela rua, a gente mude tudo. Então, o partido de vanguarda é um partido que analisa a realidade, traça estratégia e fala sobre consciência socialista, fala sobre consciência comunista. Explica para as pessoas, entende? Você não é rico porque você tem a casinha de um quarto e não sei aonde. Inclusive, toda vez que eu estou dando palestra e eu falo sobre comunismo, né, daí a pessoa fala: "Ah, mas aí o comunista não vai invadir minha casa?" Eu sempre pergunto: "Mas como é a sua casa? Onde ela é?" Você fala: "Ah, lá no Itaquera." Eu falo: "Certo, tem 2 quartos." Fala: "Ah, não sei se eu quero apartamento de 2 quartos em Itaquera não. Tô de boa, eu acho que eu não vou roubar a sua casa." Agora, se a pessoa fala uma mansão, daí já dá para começar a pensar, talvez, se eu não queria. Eh, mas essa mudança, ela também tem que ser feita via convencimento de que a gente está vivendo um sistema que está todo torto e de que a gente pode fazer melhor. Como que a gente faz isso? A gente faz isso na prática, a gente faz isso nos atos, a gente faz isso na chamada panfletagem. Panfletagem nada mais é do que sentar e conversar com o trabalhador todo mês, toda semana. A gente faz isso na nossa arte, na nossa cultura, em como a gente resolve falar sobre arte. Então, a cultura, como vocês podem ver, ela é extremamente importante, porque a cultura, que é o que a gente chama de agitação, né, e propaganda, ela é uma das maiores formas de agitação e propaganda do capitalismo. O que a gente precisa é explicar outras formas possíveis, muito melhores de viver, também pela cultura e pela arte. Então, o esperançar na arte é extremamente relevante para a gente ir criando uma organização que acredita, que tem certeza da superação do sistema capitalista. A esperança leninista, então, é uma esperança ativa daqueles que se preparam para fazer uma revolução. Quando a gente faz arte com este ponto, a gente também está preparando-se, nossos amigos e o redor, para acabar com o capitalismo, gente, e viver muito mais feliz. Eu acho que a Revolução Brasileira será belíssima, com muito funk, muito samba, muita micareta. É isso que eu espero. O que eu espero é piscininha de plástico para todos, churrasco, micareta. É isso que eu quero. Então, um resuminho sobre a esperança. A esperança quando a gente vai pensar, né, num comunismo, então numa comuna ela não é um sentimento passivo, espero que melhore. Ela é uma certeza científica de que a luta de classes é o motor da história e que o capitalismo já contém a sua própria semente de destruição. Ela é uma vontade organizada, materializada em algum lugar, de organização, que tem o objetivo de transformar o que é possível em real. Então, a esperança, nesse sentido, ela é armada de estratégia, ela é armada de organização, e ela é armada de algo que eu acho muito importante, que é gentileza e confiança. Num partido, e eu não era antes, tá, de partidos comunistas, eu vivi outras possibilidades e realidades antes de chegar num partido comunista. Mas uma das coisas que para mim foi mais difícil quando eu entrei no partido, por ser quem sou e pelo passado que tive, foi de entender que você deve e precisa confiar cegamente nos seus camaradas, confiar a sua vida aos seus camaradas. Eu tive muita dificuldade com isso. Porque não era isso que me era vendido, né? Confiar 100% em alguém aí X, que não sou eu, sei lá. Mas hoje em dia eu tenho confiança 100% em todos os meus camaradas. Eu sei que qualquer pessoa, por mais. Ela pode nem gostar de mim enquanto pessoa, mas ela se colocaria na minha frente se ela visse a polícia, por exemplo. Ou seja, essa gentileza e esta confiança que a gente tem nos nossos camaradas, nos processos, no debate,
na polêmica que vai resultar em alguma coisa legal, nas conversas, no bar depois de um pleno ou depois de um ato gigantesco, ela é também extremamente importante. Ser pertencente de um coletivo é extremamente importante. E por que que eu falo sobre isso? Eu falo sobre isso porque eu sinto que quando a gente vai estudando, é muito fácil entender como usar o game design para uma coisa mais combatente. Mas a realidade de um partido comunista não é combater apenas. Existe o mesmo tanto de gentileza e confiança quanto existe de organização e raiva, entendeu? E isso é tão importante quanto para o dia a dia. Ou seja, a gente, quando a gente fala de RPG, e por isso que uma comuna Jam faz total sentido, quando a gente está falando de jogos, e especialmente no RPG, a gente não quer que os jogadores sejam espectadores. A gente quer que os jogadores sejam agentes de mudança dentro do jogo. Este é um preceito extremamente leninista, que via o coletivo, nós vamos mudar algo. Nós temos tática, nós temos a fichinha de personagem, né, que é a estratégia. A partir da estratégia, que são as regras do jogo, a gente vai tirar as táticas, que é como que a gente vai agir em cada lugar a partir dessa estratégia, para que a gente possa criar mudança real. E é por isso que eu acho também que é um dos porquês, além do cuidado maravilhoso, que as pessoas têm, não só as pessoas da organização, mas todo mundo tem com o servidor, mas eu acho que é por isso também que eu acho que esse servidor cresce tanto e cresceu tanto, porque a gente está falando de uma comparação muito próxima. Entender o que é ter um grupo de RPG, que é o grupo do coração, que joga e etc., exatamente. Compreender esse princípio tão importante da camaradagem e da mudança e da organização, dentro de um partido marxista-leninista. A Paula falou, acho que tem muito jogo com problema de terminar em falha, que precisa de uma ideia de se. Acho que tem muito jogo com problema de terminar em falha, que precisa de uma ideia de se recuperar quando as coisas ficam difíceis, que podem tirar mecânica dessa ideia da comunidade. Total. Eu vi que é isso, né? Confiar na comunidade não é uma coisa que a gente aprendeu a fazer. A gente aprendeu a desconfiar da nossa comunidade. Quantas vezes a gente tem amigos próximos que a gente desconfia, gente? A gente não aprende a ter senso de comunidade no capitalismo. A gente aprende que todo mundo é nosso inimigo, todo mundo quer a nossa vaga de emprego, todo mundo vai querer pegar o que é nosso, assim. É, e isso acontece, né? Acontece muito com as populações que estão no sistema de opressão, especialmente. Tipo, a história da quantidade de mulheres que foram apagadas né, dos seus feitos nos livros de história é gigantesca. Então é isso que a gente aprende. A gente aprende que você tem que ser um indivíduo e proteger a sua individualidade ao máximo, porque senão as pessoas vão roubar algo de você. E no comunismo, não. Você não é que você deixa de ser um indivíduo, tá? Pelo contrário, as suas diferenças individuais são celebradas, são totalmente celebradas. Mas a mudança é feita coletivamente. Então, quando a gente faz uma crítica num partido, ou faz uma autocrítica, ela não é pessoal, não é do tipo assim, ai, a Flávia é uma pessoa horrível porque ela fala um bagulho errado. Não, é do tipo, o partido não formou a Flávia direito para ela falar algo certo. E é claro que a Flávia, como indivíduo, também tem que ir lá estudar, mas o partido tem que dar as possibilidades materiais para que ela faça isso. Então, quando a gente para de culpar um indivíduo e começa a se responsabilizar como coletivo, isso muda tudo. Então, essa coisa do como fazer um jogo que vai ter falha. A falha vai existir no comunismo. A diferença é como a gente encara essa falha e qual é o tamanho dessa falha. Porque se um indivíduo erra no coletivo e todo mundo vai errar, é normal, o coletivo existe. Então a pessoa não erra para sempre, não erra sozinha e não erra com medo, e tem uma forma de você resolver muito mais simples, porque você resolve no coletivo.
Eh, a falha não é o problema, falha é normal. Toda vez que a gente começa um trabalho novo no partido, a gente fala: "É bom?" A gente fala: "Bom, bora começar isso aqui onde a gente vai errar muito. Nossa, vamos errar muito". E se a gente desistisse todo erro, ferrou, gente, não existiria nenhum partido. Por quê? Porque faz parte do processo errar. Errar não tem que levar a uma desistência, isso é um pensamento extremamente capitalista. O capitalismo quer que você acredite nisso, que se você errar, acabou, entendeu? Você acabou, você vai estar para sempre cancelado na vida. Não é assim que o mundo funciona, na verdade. E o próprio videogame mostra isso. Quando você está jogando videogame, né, que tem uma coisa linear, né, um joguinho que é bem linear, tipo se você está jogando Silksong agora, quanto você vai errar? Muito. Quanto você vai acertar? Uma vez. Uma vez. Você vai passar 99% do seu tempo errando. Essa é uma coisa muito importante, é uma lição muito importante do videogame, que é, tudo bem você errar 99% do tempo, o importante é você acertar naquele 1%. A falha não deve ser vista como ruim. Ela é um processo natural para a gente entender como a gente pode mudar e fazer melhor, e não individualmente, coletivamente. Coletivamente. Como a gente ajuda aquela pessoa que falhou. Porque dizer para a pessoa assim, ai, vai se informar, daí eu penso, onde? Se informar onde? Como? Porque tem um monte de livro por aí, nem todos eles eu acho muito bons. Então, perdão, gente, a garganta. Então, a falha, ela tem uma visão coletiva, uma responsabilidade coletiva. E essa é uma mudança bastante grande de um sistema para o outro. E que eu acho que pode talvez ajudar vocês a pensarem em maneiras de como a falha tem uma valorização positiva e não apenas uma valorização moralizante ou negativa. Quando a gente geralmente fala de mundos opressivos, no RPG, o que que as pessoas fazem? Elas vão lá, elas ganham XP, elas ganham loot, elas ganham uma espada 3+, e o poder do mundo é raramente desafiado. "Ah, no final, talvez daqui a 15 anos, a gente enfrente aquele deus", mas a gente reproduz o sistema capitalista. É do tipo assim: "Ah, eu vou ser um grande herói, eu vou ter uma espada tal, eu vou fazer tal coisa". Isso, como a gente estava vendo, é uma esperança alienada, alienada. Ou: "Ah, vamos esperar que os deuses mudem aqui". É uma esperança passiva. Quando a gente está num sistema comunista, a gente não acredita nisso. O nosso objetivo aqui é criar narrativas onde a experiência do esperançar é coletiva e transformadora. O objetivo não é sobreviver a esse sistema, é mudar o sistema. Isso pensando em mundos que têm combate, tá? Ah, a mudança pode ser rápida? Não. Pode ser que os jogadores falhem muito? Sim. Como estamos aí falhando todos os dias, de boa, faz parte. E se a gente quer algumas possibilidades, eu sempre me pergunto, né, se você especialmente vai ter um mundo um pouco mais combativo, pense assim: quem detém os meios de produção? Quem é dono da magia, da tecnologia da Terra? Quem é explorado? Qual é a contradição desse sistema? A contradição do sistema capitalista é: você precisa de riqueza, a riqueza é produzida por muitos, mas poucos ganham. Essa é a contradição. Qual é a contradição no seu mundo? Ainda falando de mundo combatentes, a campanha não é sobre, e não deveria ser sobre heróis solitários, ela sempre deveria ser sobre personagens que são sementes. Cada personagem é uma parte de uma semente, que vai, a partir de uma organização maior, mudar as coisas.
Num jogo sem combate, a gente troca a questão da luta de classes por uma luta de versus entre alguma coisa. Comunidade versus frieza, criatividade versus padronização, cuidado versus exploração. A esperança continua revolucionária, mas ela é uma força transformadora de gentileza, de cooperação. Ou seja, numa esperança marxista-leninista, a gente aprende que a mudança vem da organização gentil, camarada sobre o mundo. Tem um livro, inclusive, da Jodie Dean, chamado Camarada. Deixa eu escrever aqui. Camarada. Jodie Dean. Que é lindo, lindo. No universo sem combate, num universo mais aconchegante, a gente vai traduzir isso de uma forma extremamente poderosa, que é a gentileza é uma força ativa. A comunidade é uma arma gostosa. Os jogadores, se tiver um monstro, os jogadores não vão matar o monstro, eles vão curar a solidão que transformou o monstro no monstro. Essa é a diferença. Eu não sei de vocês, mas pensando nessas possibilidades, eu acho que fica mais simples de olhar para os cenários, ou de pensar cenários, tipo assim, uma névoa que passou pela cidade, apagou o afeto das pessoas. As pessoas não sentem mais afeto, afetos poderosos, especialmente amor entre um pelos outros. E daí a luta é que algumas pessoas começam a acordar, elas não sabem por quê, mas elas precisam acordar as outras pessoas para compreender de onde vem essa névoa. Essa é uma possibilidade aí. Por favor, vão me dizendo se tá dando para entender tudo que eu estou dizendo, e dois, se o que eu estou falando está fazendo algum sentido prático no sentido da construção da narrativa e do game design aí, ou desses acertos finais da Comuna Game Jam. Por favor, me digam, porque se ninguém dizer nada, eu vou achar que não está ajudando. A pergunta é: como o grupo transforma o mundo? Qual é o mundo? Como o grupo vai transformar? Não como o personagem ficar mais poderoso, como ele ficar mais rico, mas como essas pessoas que estão aqui vão ajudar a transformar o mundo. Não como elas são também responsáveis apenas por isso, mas como elas ajudam a mudar esse mundo que foi colocado. E, gente, quando houver combate, o combate é uma ferramenta, ele não é o objetivo final. Eu, Flávia, nunca terminaria uma campanha comunistinha com um combate final. Eu terminaria com uma festa, uma eleição, uma batalha de rap, qualquer outra coisa, assim, porque o objetivo final não é apenas acabar com o capital, é viver bem, é viver feliz. Esse é o objetivo principal. Há combate não por culpa da galera que quer mudar o mundo, é porque quem não quer deixar mudar o mundo. Então, você deixa de ser pacifista ou acreditar numa solução pacifista, porque você sabe que se você der a outra cara, eles vão te matar. Mas isso não é o objetivo final. A Paula pergunta: e essa mudança pode ser mesmo na falha, certo? Sim, claro. A falha é crucial para essa mudança acontecer. Sem falha, essa mudança não acontece. Não existe, materialmente falando, nenhuma mudança que vem sem falha. Nenhuma mudança. E sim, você pode ter um sistema no qual, mesmo se o seu jogador falha, o coletivo não falha. Também pode. Pode ser uma tradução ainda maior disso. Ainda maior disso. Por que um partido comunista se prepara para a batalha? Porque, pelas outras experiências comunistas que tivemos e pelas experiências de como foram as revoluções burguesas, sabemos que não existe mudança sem batalha. Mas é isso que os comunistas querem? Sair batendo na... Não. Os comunistas querem viver feliz, mais feliz, que todo mundo viva mais feliz. Num mundo onde o planeta não está se ferrando, entendeu? Onde a gente não está esgotando todos os nossos recursos, etc.
Então, sim, se for ter combate, não é, ele não é o objetivo final nunca. Uma das coisas que eu vi em alguns dos jogos foi o falhou, não deu, o sistema ganhou. Então, eu entendo da onde vem, tá, gente? Vem de um sistema muito da distopia, mas eu acho muito triste que a gente pense assim, que se então 5 pessoas falharem, ferrou, nunca mais vai ter comunismo, que essas 5 pessoas, culpa delas, hein, falhou. Eu acho que inclusive não deveria ter game over. Né? Não deveria ter game over. Eu queria até trazer um pouquinho da diferença entre distopia e não distopia, só para a gente ir por aí. E mesmo falando, talvez elas inspirem as outras 5. Exato, seria muito interessante, né? Se, por exemplo, você tem um jogo que deu falha, essas pessoas aqui morreram, mas a história delas é guardada e essa é a história que vai inspirar as próximas 5 pessoas, entende? Isso também seria muito legal, porque é assim que acontece, né, gente? No mundo real é assim que acontece. A gente se inspira pelas pessoas que vieram antes da gente. Inclusive, uma das frases que eu mais amo do último álbum do Emicida é: enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou. Não que eu pretendo ser mãe, tá? Mas eu sou ancestral de uma galera, entende? Que vai vir. E são elas que, que me levam a querer mudar o mundo. Talvez eu mude o mundo e eu nem veja tanto desse mundo mudado, mas eu faço enquanto ancestral de quem está por vir. E é para isso que eu vou. E eu acho esse um pensamento coletivo belíssimo. Belíssimo. Sobre fazer para não apenas para você. Porque é isso, né, gente? Quando a gente tá com gente que a gente ama, e eu, como comunista, sinceramente amo a humanidade. Eu quero que a humanidade prospere de um jeito muito diferente do que ela está hoje. Assim. Eu quero, então, que elas possam só ser felizes no futuro também. Numa distopia comum, o mundo é intrinsecamente ruim. O mal já venceu, a opressão é o normal e você não vai mudar esse poder. Pode pegar do tipo de um Blade Runner até um Black Mirror, os personagens não mudam nada. Não mudam nada. Existe uma agência que é individual. Às vezes a pessoa sobrevive ou consegue vencer porque ela fica mais esperta ou porque ela desiste do sistema, mas o sistema não muda. Então, que esperança você tem numa distopia? Você tem uma esperança cínica, né? O sistema sempre vence. O sistema sempre vence. Isso é que eles estão falando. Você pode derrotar um lich, mas estruturalmente você não vai mudar nada. Então a esperança é uma forma de fuga. Eu tenho esperança para fugir do meu dia a dia cotidiano, porque é isso que eu tenho. Não é essa esperança que a gente quer. A gente quer outro tipo de esperança. O mundo ele é um campo de batalha de forças sociais. A opressão existe, mas ela não é um dado imutável da natureza. Se você me disser que a opressão é um dado imutável da natureza, você está assinando teses como a tese da Igreja Católica, que dizia que os escravizados vindo da África poderiam ser escravizados porque eles não tinham alma. A opressão não é um dado imutável. Ponto. Ela é mantida por algumas pessoas e por alguma estrutura. E essas pessoas e essas estruturas podem ser desafiadas. A agência coletiva é sistêmica. Então, o objetivo dos jogos não deveria ser como eu fico mais forte, mais sábio, mas é como o grupo fica mais forte, mas como o grupo pode oferecer alternativas. Que alternativas são essas?
E a esperança, ela é uma estratégia. Ela não é só um sentimento, ela é uma estratégia para que a gente, com organização, com ação conjunta, possa mudar o mundo. A esperança, ela é maior do que uma tática, entende? Ela é porque para mim a tática, né, eu tenho uma grande estratégia, daí da grande estratégia eu tiro a pequena tática, assim. A esperança, ou esperançar, ou dar esperança, trazer esperança, ela é uma estratégia. Eu posso trazer esperança, dentro de um tipo de luta, de opressão, eu posso trazer esperança dentro de um certo sistema, ou para aquele momento. Eu não sei se vocês já foram em algum ato pela Palestina, com um palestino junto. Aqui em São Paulo a gente tem muitos refugiados palestinos vivendo aqui, então toda vez que tem ato e tal, a gente está com refugiados, né. A minha professora de árabe, a Rawá, ela é uma refugiada palestina. São atos maravilhosos, são atos onde as pessoas cantam e dançam, porque eles têm muita esperança, a esperança para eles é uma estratégia. São atos belíssimos, assim, é um ato onde você vê do tipo, não importa o que está sendo feito com aquela terra e há quanto tempo está sendo feito e com aquelas pessoas. Eles permanecem altamente esperançosos, porque a esperança é uma estratégia, ela é muito mais do que um sonho, um devaneio, ela é uma coisa material. Eu quero muito escrever um quadrinho sobre distopia, mas para falar do final da distopia também, né. É possível acabar com a distopia. Porque eu sinto que às vezes a gente fica num loop de ver as mesmas coisas e as mesmas coisas e é sempre cínico, tipo, tanto que hoje a gente tem: "Ah, isso aí é brega". E é por isso que eu sou muito a favor do brega. Seja brega mesmo, seja brega na sua vida, escreva coisas bregas, porque a esperança é uma estratégia. O escrever coisas bregas é uma tática. A gente tem que poder ser brega sim. E eu acredito muito no mundo brega. O que eu quero é um mundo brega. Eh, Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu fico aqui para a gente bater um papo. Eu vi que o Vini escreveu algumas coisas, eu quero ler, mas eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido bom e que ajude vocês, talvez, a pensar nas suas mecânicas e nas suas narrativas de de uma forma diferente sobre o que é essa questão da esperança, porque eu acho que a esperança, na arte especialmente, é talvez a maior estratégia que a gente tem para mudar o mundo. Eu vou tirar aqui a apresentação para poder ler com vocês e qualquer coisa eu volto ela, tá? Eu gosto muito de provocar a mim mesmo pensando, falou Vini. E se eu tivesse certeza absoluta que ia dar errado no final, eu faria mesmo assim? Não tem uma resposta fácil, mas também tem a ver com esperança, porque tem a ver com a nossa relação dialética com o fracasso. A gente pretende contorná-lo, mas devemos lidar com ela efetivamente. É, sim, mas eu acho que é isso, né? A gente vive num mundo onde você tem a certeza absoluta que vai dar errado no final. É isso que é falado. Tá, claro, pode parar de gravar. É isso que é falado. Obrigada, Paula, obrigada mesmo, de novo. Desculpa ocupar teu tempo aí. E eu acho que é por isso que eu digo que é revolucionário pensar de outra forma. Eu tenho a certeza absoluta que vai dar certo, entendeu? Porque muita da forma de um sistema capitalista te controlar é você acreditar que você vai ter certeza absoluta que vai dar errado. Tanto que a gente tem aquelas frases, né, do tipo: "Ah, os relacionamentos dão errado, mas enquanto dura", por que dão errado? Sabe, por que tudo tem que dar errado? Eh, Da mesma forma que as pessoas falam do tipo: "Ai, porque as experiências socialistas deram errado", eu falo: "Deram errado? Elas deram muito certo, elas deram tão certo que tiveram que mandar um monte de bomba para destruir os locais". Então elas deram muito certo. E eu super entendo de onde você está vindo, Vini, super. Mas é isso, eu acho que se você que isso é como a gente é forçado a pensar, mas e se você tivesse a certeza absoluta de que ia dar certo no final? Entende? Não por uma questão mágica, mas porque você acredita que é um processo, que se você parar, o próximo vai fazer, sabe? O camarada do seu lado vai fazer.
Andor é muito maravilhoso, né, gente.